Fala galera, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui, eu sou o Will Santos e hoje o tema do nosso vídeo é muito interessante. Vamos falar do real impacto que as conquistas individuais dos artistas brasileiros podem produzir no nosso mercado interno. Vai ser um assunto muito interessante sobre os sucessos recentes dos filmes Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, que é muito importante, vai compartilhando com todo mundo, vai deixando comentários, porque isso é muito importante e ajuda bastante aqui ao alcance de mais pessoas para o conteúdo e para os assuntos que a gente traz aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Janeiro de 2025, Fernanda Torres sobe ao palco e levanta o Globo de Ouro por Ainda Estou Aqui. O Brasil para. Janeiro de 26, a história se repete. Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho trazem a estatueta para casa com O Agente Secreto. Em 2 anos seguidos, o Brasil foi coroado na maior vitrine da indústria mundial. A sensação? A de que vencemos. A de que o cinema nacional finalmente retomou o seu trono e que a partir de agora o céu é o limite. Tudo muito lindo, emocionante e histórico. Mas eu preciso ser o chato que vai estragar a festa, porque enquanto a gente comemora o brilho do ouro em Hollywood, aqui no Brasil, a bilheteria conta uma história bem diferente. Será que uma estatueta em Los Angeles paga a conta da produtora em São Paulo? Será que o prêmio do Wagner Moura garante que o próximo filme brasileiro tenha sala de cinema para passar? Hoje a gente vai deixar a emoção de lado e olhar os números. E os números dizem que a gente está comemorando a cobertura do bolo enquanto a massa está solada. Primeiro, vamos separar sucesso artístico de saúde industrial. O que aconteceu com a Fernanda Torres e com o Wagner Moura é um triunfo deles e desses filmes específicos. O prêmio funciona como um holofote, ele ilumina quem está no topo da montanha. Ainda Estou Aqui virou um fenômeno, fez mais de 5 milhões de espectadores. O Agente Secreto também teve seu destaque. Mas olha esse dado interessante, enquanto o filme da Fernanda, impulsionado por uma comoção nacional e um tema histórico, bateu 5,7 milhões de ingressos. O Agente Secreto, mesmo com Wagner Moura premiado e a direção impecável do Kleber Mendonça Filho, teve um desempenho estimado de 1,2 milhão de pessoas. 1 milhão é ruim? Claro que não, é excelente para um dama adulto. Mas percebe a diferença? O prêmio é o mesmo, que é o Globo de Ouro, mas o impacto na bilheteria não é automático. O prêmio não obriga o brasileiro a ir ao cinema. Ele gera prestígio, gera convites internacionais para o ator, aumenta o valor de venda para o streaming, mas ele não salva a bilheteria se o filme não furar a bolha. E é aqui que mora o perigo. Achar que porque temos 2 troféus na estante, a nossa indústria está rica. Não está. Prêmios são para indivíduos. Indústrias vivem de ingressos. Vamos para um dado ainda mais duro desse vídeo. Em 2025, o ano em que a gente já tinha ganhado o primeiro Globo de Ouro, qual foi a porcentagem de ingressos vendidos para filmes brasileiros? A resposta? Cerca de 11,2%. De cada 100 pessoas que foram ao cinema no Brasil no ano passado, 89 foram ver Lilo e Stitch, Minecraft ou o novo Capitão América. Apenas 11 escolheram um filme nacional. Isso num ano bom. Em anos ruins, a gente cai para 3 ou 4%. Para uma indústria ser saudável, autossustentável, que não dependa só de edital do governo, especialistas dizem que esse número precisaria ser de 25% a 30%. Nós estamos falando na metade do caminho, mesmo com todo o prestígio internacional. A verdade cruel é que enquanto a gente estourava champanhe pelo Wagner Moura, a Disney arrecadava em um fim de semana o que 90% dos filmes brasileiros arrecadam no ano inteiro. O mundo está no topo do Brasil e não o contrário. Sempre que a gente toca nesse tipo de assunto, alguém comenta, mas olha a Coreia do Sul. Eles ganharam o Oscar com Parasita e o cinema deles explodiu.
Mas, gente, a gente precisa parar de repetir isso porque a cronologia ela tá errada. A Coreia não ganhou o público porque ganhou o Oscar. Foi o contrário. Lá atrás, nos anos 90, o governo coreano obrigou os cinemas a passarem filmes nacionais por quase metade do ano. A famosa cota de tela, né? Eles protegeram o mercado dele. O público coreano se acostumou a ver a própria cara na tela. O cinema deles ficou rico com dinheiro de bilheteria interna. Quando Parasita ganhou o Oscar em 2020, o cinema coreano já dominava 50% do mercado próprio. O Oscar foi a cereja do bolo. Aqui no Brasil, a gente quer a cereja sem ter feito o bolo. A gente quer o prêmio internacional sem ter garantido a cota de tela, sem ter garantido que o filme chegue na cidade do interior. E não me entenda mal, eu também comemorei bastante a vitória da Fernanda e do Wagner porque eles são gigantes. Eles merecem tudo, eles merecem o mundo. Mas o cinema brasileiro não pode viver de exceção. A gente não pode depender de um gênio como Kleber Mendonça Filho ou de uma atriz como a Fernanda Torres para cada 5 anos lembrar que a gente existe. O que salva o cinema nacional não é o tapete vermelho em Los Angeles, é a fila de cinema em Osasco, em Recife, em Porto Alegre. Se o Globo de Ouro serviu para alguma coisa, que sirva para ferir o nosso orgulho de um jeito positivo, que sirva para a gente pensar, pô, se o mundo acha o nosso cinema bom, por que eu não assisto? Então, o meu desafio para você hoje é comemore o prêmio, sim, claro, poste no Instagram, faça todo o auê necessário, mas na próxima vez que for ao cinema, se tiver um filme brasileiro em cartaz, mesmo que não tenha ganhado prêmio nenhum, dê uma chance, compre o ingresso, porque o troféu fica na estante do ator, mas o ingresso garante que o próximo filme possa existir, tá bom? É claro, existem outras questões que são importantes, como a qualidade de alguns filmes que não é boa, alguns filmes nacionais. Muito se critica essa coisa da comédia pastelão, essa mania de Leandro Hassum de fazer cinema, que particularmente eu também não gosto, não me agrada. E também questões como o valor do ingresso, uma ida ao cinema, ao shopping para ver um filme, às vezes costuma o pacote inteiro, fica muito caro, desde estacionamento, alimentação, o próprio cinema, se você vai com mais de uma pessoa. Mas ainda assim, se você for a um cinema e lá tiver em cartaz um filme nacional, não custa nada dar uma olhadinha, ver a sinopse, ver alguns dados importantes para ver se ele te interessa e você pode dar uma chance a ele, porque nós vamos começar desse jeito a fazer um movimento cada vez maior de público no cinema e isso vai gerar filmes melhores, a gente acredita, porque é assim numa indústria. Quanto mais filmes são produzidos, mais a peneira do que é bom pode ser feita com mais precisão, porque às vezes quando você só tem meia dúzia de filmes para assistir, eles estão mais preocupados em garantir a sua bilheteria do que propriamente em apresentar um tema bom e um conteúdo interessante. A coisa está mudando um pouquinho e aos poucos, e é assim que tem que ser. Cada vez mais a gente está vendo filmes e filmes de gênero, filmes de terror, filmes de suspense, coisa que não se fazia muito ou quase nada, agora está se produzindo mais e isso é bom. O que fica de saldo é que sim, sempre tem um impacto, mas esse impacto ele é mais individual que coletivo. Aos poucos, paulatinamente, a gente vai ver, se continuar nesse ritmo, que a gente deve sim acreditar na qualidade do nosso próprio cinema e nos dar uma chance, tá bom? Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês e quero, obviamente, que vocês digam o que vocês acham, a opinião de vocês. Deixem nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam, vocês acham que sim, ganhar prêmios internacionais ajuda e ajuda muito na promoção do cinema nacional, ou que não, que uma coisa pode não ter nada a ver com a outra, até porque a indústria de outros lugares ganharão prêmios e não houve esse boom como algumas pessoas podem acreditar que vai acontecer no Brasil. Deixe nos comentários e é claro, isso independentemente de qualquer coisa, não impede que a gente vá lá torcer por brasileiros em qualquer tipo de competição, porque é sempre bom quando a gente vê
um dos nossos ganha de uma coisa lá fora, tá bom? Então é isso aí. Deixa seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante, a gente quer crescer para levar o conteúdo para mais pessoas e só vamos fazer isso se você tiver essa interação, tá bom? Compartilha com todo mundo e nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? É isso aí, tchau!